evangelista, irmão Jairo. E ele vai estar trazendo a palavra do Senhor. Jairo não é só o nosso administrador, mas é o servo do Senhor que tem se colocado à disposição do Senhor, tem se preparado. Quanta experiência Jairo, né? E Lígia, né? Junto com a sua família, tem tido com o Senhor ao longo desse tempo. Quanto tempo aqui, Jairo? 2004? 2004. Que bom, né? E tem sido assim. Hoje eles estão liderando também o Casados para Sempre. Ainda tem vaga, mano? Já começou, não tem mais vaga. Deixa o próximo ano então, né? O próximo ano, outra turma. Casados, Paz para Toda a Vida, também está começando, né? E eles estão aí liderando esse grupo. Tem sido uma bênção. Nós louvamos a Deus pela vida de Jairo. Estenda as suas mãos para cá. Pai, nós cobrimos a vida de Jairo. Que o Senhor o abençoe. Revele a cada dia ao seu coração a tua vontade, o teu querer. Que todo cansaço, todo estresse, Pai, possa ser jogado por terra. E ele agora esteja assim livre, Senhor. Nenhum pensamento de preocupação, assim como nas nossas mentes também, nada de preocupação, mas queremos receber uma porção da tua palavra, do teu Espírito, para as nossas vidas nesta noite. E o abençoamos, assim como a sua família, Lígia e seus filhos, em nome de Jesus. Amém. Graças e paz, queridos. É uma alegria mais uma vez estar aqui com os irmãos para compartilharmos o que Deus quer falar aos nossos corações. Agradeço as palavras da pastora Ivete. Temos um carinho muito grande pela pastora Ivete. E sempre que ela nos convida para estar aqui, é uma alegria muito grande. Só reforçando mais uma vez a minha esposa, a primeira-dama aqui da administração, né, Lígia, por favor, fique em pé. Para que todos vejam você. Isso, muito bem, amor. Sempre quis fazer isso, né? Primeira vez que consigo, né? É a palavra. Felipe também, o mais velho da prole. Felipe, fique em pé também, para todo mundo conhecer você. Ele é tímido, mas ele vai... Isso, futuro web designer aí. Muito bem, Felipe. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias em João, capítulo 8. João, capítulo 8, vamos ler do versículo 1 a 11. Um texto conhecido das Sagradas Escrituras e gostaria de estar compartilhando com os irmãos nessa noite. Todos acharam? Amém? Amém ou não amém, como diz o outro? Amém. Diz assim a palavra de Deus. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. E assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondendo ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai, e não peques mais. Senhor nosso Deus e Pai, nós te
te agradecemos pela leitura da Tua palavra, que gera vida em nosso ser. Ó Deus, a Tua palavra ela é poderosa e ela não volta vazia, ó Pai. Faz o que é necessário nesta noite, ó Pai. Fala ao coração dos Teus filhos, a começar no meu, Pai amado. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Esse texto fala de perdão. E é sobre isso que eu gostaria de comentar com os irmãos nesta noite. O perdão de Deus na nossa vida. O perdão de Deus é a expressão da graça de Deus sobre a minha vida e a sua vida. Nós estamos aqui nesta noite louvando e agradecendo o nome do Senhor, porque Ele nos perdoa os nossos pecados. Nós só estamos aqui nesta noite porque um dia Jesus morreu ali na cruz e morreu pelos meus pecados e pelos seus pecados. E o Senhor Jesus, ao morrer na cruz pelos nossos pecados, demonstrou ali a graça tremenda de Deus. E com esse perdão de Deus na nossa vida, cabe a mim e a você, servos de Deus, também perdoar o nosso próximo. E hoje o que nós temos mais visto em nossas igrejas, nos gabinetes pastorais, são pessoas com coração ferido. São pessoas machucadas. São pessoas que foram machucadas dentro da igreja. Pessoas que foram machucadas pelo seu próximo. O Senhor nos diz que nós devemos amar o nosso próximo mais do que a nós mesmos. Mas na nossa caminhada para chegar à perfeição em Cristo Jesus, a gente acaba cometendo erros, cometendo falhas. Muitas das vezes como líderes e muitas das vezes com o nosso próximo ao lado mesmo. O perdão, diz em Isaías 43, 25, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Quando o Senhor fala que não lembra mais dos nossos pecados, Ele está dizendo que Ele está dando uma chance para a gente começar de novo. Não importa o tamanho do nosso pecado, para Deus não existe pecado maior ou menor, existe pecado. E o perdão de Deus é tão grande que Ele diz que eu não me lembro mais. Às vezes é necessário que nós nos perdoemos os nossos pecados. Às vezes a gente mesmo não se perdoa e fica remoendo aquilo dentro da gente. Quando Deus fala que Ele nem lembra mais dos nossos pecados. E nós estamos lá, Senhor, perdoa, Senhor. Para perdoar de quê? Eu nem lembro mais o que foi que você disse. Perdão significa não lembrar-se mais do erro. Perdão significa não ter mais dor ao lembrar do que ocorreu. O alvo de Deus na nossa vida é restaurar os relacionamentos. Em 2 Coríntios 5, 18 e 19 diz, mas todas as coisas provêm de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação, pois que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra de reconciliação. Reconciliação é essa a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. Nós temos que nos reconciliar com o nosso próximo, primeiramente, e depois com Deus. Não há como a gente ter comunhão com Deus se a gente não tem comunhão com o nosso próximo. E quando Jesus morreu na cruz, Ele permitiu que essa reconciliação acontecesse. O amor de Cristo é tão grande que ali na cruz, depois de tudo que Ele passou, cuspiram na cara dele, bateram nele, espancaram ele, Ele falou, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. O Senhor Jesus sofreu barbaridades por mim e por você. E Ele teve a capacidade ali na cruz ainda, agonizando, pedir a Deus que perdoasse. Isso é um exemplo que fica para a nossa vida, que o perdão custou muito caro. O perdão dos nossos pecados custou muito caro. Custou o sangue de Cristo na cruz. O sangue precioso. O sangue que cobre todos os nossos pecados e torna eles brancos como a neve. Só o sangue de Cristo pode fazer isso. Ninguém mais pode fazer isso. E quando Ele morreu ali na cruz e derramou o seu sangue e pediu que Deus perdoasse os seus malfeitores, esse perdão chegou até a mim, até você.
Esse acontecimento de 2000 anos atrás, ele repercute até hoje. E ele alcança vidas como a minha e como a sua. É preciso que nós entendamos esse perdão de Deus na nossa vida. Por quê? Porque eu só vou poder aprender a perdoar o meu próximo quando eu compreender a grandeza do perdão de Deus na minha vida. Eu só vou poder perdoar o meu próximo depois que eu entender que, apesar do miserável homem que sou, cheio de falhas, cheio de pecado, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Eu só vou compreender e entender isso quando eu descobrir que, apesar dos defeitos do meu próximo serem diferentes do meu, isso não significa que eu sou melhor do que o meu próximo. Que eu posso acusar o meu próximo, as falhas dele, porque são diferentes da minha. Ah, então o meu próximo está errado. Não. Ele é tão errado quanto você, quanto eu. Nós só vamos conseguir perdoar o nosso irmão quando nós entendermos que o amor de Cristo Jesus nos constrange de todo o mal. Nós lemos agora a passagem, uma das passagens mais lindas do Evangelho, quando aqueles fariseus e escribas levam aquela mulher adúltera para Jesus e falam, vamos ver o que ele vai fazer. Ele vai entrar em contradição. E nós vamos colocar ele contraponto à lei de Moisés, que fala que toda mulher adúltera tem que ser assassinada, tem que ser apedrejada. E levaram até Jesus. E aí, o que a gente vai fazer com ela, Jesus? A lei de Moisés diz que a gente tem que apedrejar. Jesus olhou para aquele grupo de fariseus e escribas, virou-se, voltou e disse, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E quando Jesus dá essa mensagem àquele grupo ali, ele se vira, começa a escrever no chão. Eu tenho curiosidade de saber o que ele escreveu no chão, sabe? Sabe, são aquelas perguntas que a gente só vai saber lá em cima. Jesus ficou ali, rabiscando no chão, de repente fez um desenho, né? Não sei. E, enquanto isso, ele fez a pergunta, ele lançou o argumento sobre aquelas pessoas e se virou. Era um momento de reflexão. Era um momento de saber o que eles iriam fazer com aquela verdade ali. Bom, a palavra diz que eles conscientemente começaram a ver se tinham pecado. E cada um foi saindo, um a um, dali. E quando Jesus voltou e para aquela mulher adúltera, ele perguntou, cadê os teus acusadores? Olha, ninguém ficou aqui, Senhor. Todos foram embora. Nem eu te julgo. Perdoar os nossos pecados. Vá e não peques mais. Ou seja, eu perdoo o seu adultério, mas não faça mais. Porque perdão, arrependimento, é não fazer de novo. Se você fizer de novo, você não se arrependeu. Então, quando Jesus fala isso à mulher adúltera, ele nos deixa bem claro que nos perdoa dos nossos pecados. Ele não lembra dos nossos pecados. Mas é necessário que não peques mais. Não aquele erro, não aquela falha. Que nós podemos pecar de outras formas, sim, mas não recorrente àquele pecado. Olha, eu te perdoo, vá e não peques mais. O problema é que no nosso meio, nas igrejas, existem muitos escribas e fariseus. Pessoas que gostam de julgar, pessoas que gostam de apontar, pessoas que gostam de julgar os outros. Em Lucas 6,42, como pode dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, se você não está vendo a trave que está no teu? Hipócrita, primeiro tira a trave do teu olho, e então verás
que para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão, temos que primeiro ver a nossa vida. Escribas e fariseus também são outra classe que existe no meio evangélico, infelizmente, são dos fofoqueiros, que é um câncer que existe dentro da igreja. A fofoca fomenta. E temos no meio evangélico os facilitadores da fofoca. Conhece a última? O quê? Não sabe. O quê? Não te contaram? O quê? Não acredito, você não sabe? O quê? Fomentando. Facilitador de fofoca. Boca do capeta dentro da igreja. Porque tudo que nós ouvimos, seja na igreja, seja em casa, seja no trabalho, seja na faculdade, seja onde for, a gente tem que passar nas 3 peneiras. Já ouviram falar da ilustração das 3 peneiras de Sócrates? A primeira é o quê? Verdade. É verdade isso que te falaram? Tem consistência? É necessário que seja repassado? Passou na primeira? Amém. Vamos para a segunda peneira? Bondade. Isso que você ouviu é bom? Isso que você ouviu vai acrescentar para a vida da pessoa? Isso que você ouviu, você gostaria que falassem de você? Passou a segunda peneira? Vamos para a peneira da necessidade. É necessário? Vai fazer algo de bom? Vai edificar a vida de alguém? Bom, se passou pelas 3 peneiras, então você pode passar à frente. Não passou por uma das peneiras, fica com você. Eu ouvi um dia desse, achei interessante um comentário que vieram fazer comigo. Ô, Jair, eu gostaria que você soubesse de algo. E verifica se é verdade. E se for verdade, toma uma posição. Agora, se não for, esquece, joga fora. E a pessoa me passou a situação. O interessante é que em nenhum momento essa pessoa passou a situação para mim com fofoca. Em nenhum momento a pessoa passou isso para mim como algo que fosse prejudicar alguém. A pessoa só pediu para que eu verifique se é verdade. Se for verdade, toma atitude. Se não for, joga fora. É interessante isso. Quando você souber de algo, vier e contar algo, passa na peneira. Verifica se é verdadeiro. Se é necessário. Se vai trazer alguma coisa edificante. Se não for, joga fora. Pessoas inteligentes falam de ideias. Pessoas boas falam de projetos. Pessoas mesquinhas falam de pessoas. Entendeu a diferença? Nós, como servos de Deus, não podemos ser esses facilitadores de fofoca. Sabe por quê? Porque isso é um câncer que existe dentro do meio evangélico. E isso machuca as pessoas. Quantos ministérios já foram destruídos por causa disso? Quantas pessoas se afastaram do evangelho e não voltaram nunca mais por causa de fofoca? Né? Quantas pessoas estão na igreja machucadas por causa de fofoca? Sabe por quê? Porque na igreja as pessoas tratam a fofoca como se fosse algo corriqueiro. E a fofoca é algo que Deus abomina. As pessoas gostam muito de falar, enfatizar muito adultério, fornicação. Mas a fofoca, a palavra de Deus, eu abomino, eu detesto. Queridos, o perdão de Deus sobre nossa vida passa por isso. Quando Deus nos perdoa, passa por isso. E uma pessoa machucada com fofoca, ela tem que aprender a perdoar. Se ela é uma pessoa inocente, se ela está em comunhão com Deus, ela tem que aprender a perdoar. A primeira coisa é declarar por fé esse perdão. Sabe outra coisa que nós temos que fazer? A pessoa que nos magoa, a gente tem que orar por ela.
Em Mateus 5,44 diz: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Orar pelos vossos inimigos. Você já teve essa experiência na tua vida? Orar pela pessoa que te maltrata. Orar pelaquela pessoa que faz mal a você. Mais ainda, quando essa pessoa é da família. Quando essa pessoa é próxima de você. Quando essa pessoa que magoou está ali do teu lado. A palavra diz Deus que nós devemos orar por essa pessoa. Outro detalhe para que a gente possa perdoar. Nós temos que servir a pessoa. Pô, já é demais. A palavra de Deus falou que para orar, agora está falando que tem que servir. Romanos 12, 20. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá-lhe, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre sua cabeça. Se alguém te fez mal e precisar de água, dá de beber. Se alguém te fez mal e precisar de comida, dá de comer, diz a palavra. Mas e o que vai acontecer? Você vai amontoar brasas sobre a cabeça dessa pessoa. Você tem noção do que é a pessoa fazer mal a você e você tratar bem essa pessoa? Como é que essa pessoa vai se sentir diante de você? Ela pode não falar nada para você na hora, mas você tem noção como é que essa pessoa vai ficar diante de você? E a palavra de Deus diz bem claro, você vai amontoar brasas na cabeça dessa pessoa. É fácil? Não, não é fácil. Cumprir o que Deus falou não é fácil. A gente só consegue cumprir o que Deus falou. Segredo, Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, qual me amou e se entregou por mim. Nós só vamos cumprir, só vamos conseguir esse perdão quando a gente permite que Deus habite na nossa vida. Você só vai conseguir perdoar se você permitir que Deus haja na tua vida. Por você mesmo, você não vai conseguir, tenha certeza. Na carne, não vai conseguir. Só vai conseguir se você permitir que o Senhor atue na sua vida. Se você permitir o Senhor ser morada na sua vida. Fora isso, você não consegue. E sabe os efeitos que o perdão dá sobre a pessoa que é perdoada? Nós liberamos essa pessoa que você perdoou, você libera essa pessoa para que Deus trabalhe na vida dela. Essa pessoa deixa de ficar presa sobre o jugo da amargura, sobre o jugo da mágoa. Você, quando perdoa alguém, você libera essa pessoa para Deus agir na vida dela. Como eu falei antes, a palavra diz, é bem clara, vai amontoar brasa sobre a cabeça da pessoa. Essa pessoa nunca mais vai ser a mesma. Porque você liberou perdão sobre a vida dela. Liberar perdão não significa que você concorda com o pecado que a pessoa cometeu, com a mágoa que aquela pessoa criou na sua vida. Mas significa que você libera o perdão sobre a vida dela. Você cumpre o que o Senhor fala, você ora pela pessoa, você faz o bem para aquela pessoa, você combate o mal com o bem. Isso constrange a pessoa. Agora, o que não é perdão? Quando o perdão que você libera é indiferente. Não, para mim aquela pessoa não existe mais. Para mim é indiferente. Para mim, ela estando ali ou não estando ali, é indiferente. Isso não é perdão. Isso não é perdão. Quando o Senhor nos perdoa os pecados, Ele não falou, olha, eu perdoo o pecado de vocês, mas para mim é diferente. Se vocês pecarem ou não, para mim é diferente. Eu já fiz o meu papel, já morri aqui na cruz, agora é com vocês. Não foi isso. Quando aquele ladrão pediu para ele que lembrasse dele, já estava nos 45 minutos do segundo tempo, já estava indo para a prorrogação. Aquele cara foi crucificado ali na cruz, aquele bandido pediu ao Senhor que lembrasse dele. Eu te digo que ainda hoje estarás comigo no reino dos céus. Houve arrependimento, houve o perdão. No último minuto, no último suspiro daquele ladrão, ele reconheceu Jesus Cristo como o Senhor da vida dele. Reconheceu, olha, eu mereço estar aqui, mas agora você não merece. Você é justo, você é digno,
você não poderia estar aqui comigo. E o Senhor o perdoou ali naquele momento derradeiro, na cruz. Então, o perdão ele não pode ser indiferente. O perdão não pode ser condicional. O Senhor te perdoa se você fizer isso. O Senhor te perdoa se você fizer aquilo. Isso não é perdão. Para perdoar, você não tem que condicionar nada a ninguém. Você tem que perdoar. Olha, eu te perdoo. Eu libero o perdão sobre a sua vida. O perdão não pode ser parcial também. Olha, eu te perdoo até essa parte aqui. Dessa parte diante eu não te perdoo. Isso não é perdão. Perdão é um perdão total. O perdão ele tem que ser de coração. E o que acontece quando nós não perdoamos? Existe amargura no nosso coração, ressentimento. Isso faz um mal muito grande para o ser humano. A falta de perdão gera amargura. Isso faz muito mal para a gente. A nossa vida começa a ser dirigida pelo passado. Você fica só lembrando o que aconteceu no passado. Eu estou magoado porque fulano fez isso. Eu estou magoado porque fulano fez aquilo. Eu tenho mágoa porque minha mãe fez isso comigo. Eu tenho mágoa porque o meu marido fez isso comigo. Eu tenho mágoa porque minha mulher fez isso comigo. Eu tenho mágoa... Meu irmão fez isso, fez aquilo. Meu pastor fez isso. O líder do departamento mal fez aquilo. Porque fulano me olhou torto. Porque fulano passou por mim e não falou. Estou magoado. Amargura. E todo raiz de amargura faz separação entre você e Deus. Você não consegue ter comunhão com Deus guardando a amargura do teu próximo. Porque o Senhor é bem claro, se você não consegue amar quem você vê, como é que você vai dizer que você me ama se você não me vê? É bem clara a palavra de Deus. Então, a falta de perdão, ela gera separação. Você passa mal quando vê a pessoa. Às vezes a amargura e a mágoa é tão grande que você vê a pessoa para se sentir mal. Queridos, tem que liberar o perdão. Você não pode ter comunhão com Deus com uma amargura no coração, com a falta de perdão no coração. Isso gera prejuízo para a gente dentro da igreja, a gente perde comunhão com Deus, a gente perde comunhão com os irmãos, falta de vida, poder, falta de alegria. A pessoa fica triste. A pessoa não consegue ter mais comunhão com Deus e não consegue ter comunhão na igreja. A pessoa passa a viver uma vida de amargura, triste, porque a mágoa, ela vai corroendo. A mágoa faz mal até fisicamente. Tem pessoas que adquirem doenças que levam à morte por causa de mágoa. Que guardou aquilo. E aquilo começou a consumir a pessoa, começou a consumir, porque houve o quê? Falta de perdão. A pessoa passa a ver tudo negativo. Nada mais é positivo na vida daquela pessoa. Tudo é negativo. Nada mais presta, nada mais ajuda em nada. Em Colossenses 3,13, a palavra de Deus diz o seguinte: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também, suportando-vos uns aos outros. Essa palavra é interessante, suportando, né? Suportar é você ir com o teu irmão. O cara está ali com peso de 2 quilos, passa para cá que eu vou contigo, vou suportando junto com você, vou junto. E a palavra é bem clara em Colossenses quando fala que nós devemos suportar uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Mais uma vez o Senhor fala, a gente tem que perdoar. Se não perdoar, não vai conseguir caminhar. E se a gente não perdoa, a gente vira um foco contagioso dentro da própria igreja. Em Hebreus 12:15 diz: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Raiz de amargura. Já imaginou virar uma raiz de amargura dentro da igreja? E você contaminar os outros? Que tristeza a pessoa que não perdoa. Que tristeza a pessoa que carrega uma mágoa dentro de si. Ela começa a contaminar outras pessoas. E nessa noite você tem que liberar o perdão de Deus na vida das pessoas. Quando nós não perdoamos, em Mateus 18, 32, 35, quando fala da parábola do credor incompassivo, que ele vai até o seu chefe, pede perdão pela dívida dele, suplica, pelo amor de Deus, não me jogue, não me mate, não me prenda. Ele fala: olha, eu vou perdoar a sua dívida, fica tranquilo.
E mais à frente ele encontra um cara que está devendo a ele e acontece a mesma situação. Olha, eu te peço que você perdoe minha dívida. Ele falou, não vou te perdoar não. Vou te perdoar mesmo. E joga aquele cara joga que os espíritos malignos sejam sobre aquela vida. É interessante que aí chega nos ouvidos do chefe daquele credor incompassível, né? Olha só, sabe aquele que você perdoou? Pô, ali na frente ele contou outra pessoa que estava devendo a ele e não perdoou, não. Ah, é? Pode prender. E ele permitiu que espíritos atormentadores viessem sobre a vida dele. Quando você não perdoa alguém, você permite que espíritos malignos venham sobre a vida daquela pessoa. Você está entendendo o que implica a falta de perdão na vida de um ser humano? Você compreende o que é a falta de perdão na vida de um cristão? Deu para perceber quanto mal traz a uma pessoa que não perdoa? As consequências da falta de perdão na vida de uma pessoa. Quantas coisas acarretam na vida daquela pessoa que não perdoa a outra, que fica com a mágoa dentro de si, que fica com uma amargura dentro de si. A gente, quando lê essa passagem da mulher adúltera, quando o Senhor perdoa, o Senhor libera o perdão sobre essa mulher vai embora. Vida nova. Ela tem uma nova chance. Cada um de nós aqui teve uma segunda chance com Deus. Vivíamos no pecado, vivíamos numa vida toda errada, cheia de infração, mas o Senhor, um dia nós tivemos um encontro com Ele, e Ele nos perdoou os pecados. Olha, a partir de hoje, vida nova. Você aceita uma vida de comunhão comigo? A partir de hoje, é vida nova. Se Deus nos perdoa os pecados, quem somos nós para julgarmos o nosso próximo? Quem somos nós para ter falta de perdão com o nosso próximo? Temos que liberar o perdão sobre o nosso próximo. E o próximo é bem próximo mesmo. Às vezes é o marido, às vezes é a esposa, às vezes é um filho, às vezes é um irmão, às vezes é a mãe, às vezes é o pai. Coisas de criação, você guarda e vem trazendo essa raiz de amargura, às vezes na vida toda. E precisa ser liberado isso. E não adianta liberar o perdão depois que a pessoa morre. Está aí no caixão, não, agora eu te perdoo, morreu, era tão bom. Não, aí morreu. Agora é só o dia do juízo. Só o dia do juízo. Tem que ser enquanto está vivo. Tem que ter esse encontro, perdoar enquanto está vivo. Depois que morreu, a palavra é bem clara, só o dia do juízo. Então, que nós liberemos o perdão na vida do nosso próximo. Que nós liberemos o perdão na vida do nosso irmão da igreja. Às vezes são coisas corriqueiras que acabam acarretando coisas que a gente nem imagina. Às vezes é um ato, mas que acabou aborrecendo o irmão, acabou magoando o irmão. A palavra é bem clara, vai lá, conversa com teu irmão. Se ele se arrepender, ganhaste o teu irmão. Se ele não se arrepender, brasa sobre a cabeça dele. Queridos, o perdão tem que ser uma realidade na nossa vida. O perdão, ele tem que ser real. Se o Senhor nos perdoou, nós também temos que perdoar. Não podemos ser como o credor incompassivo. Receber o perdão e não perdoar o nosso próximo. O Senhor me deu essa palavra nessa noite porque era necessário que fosse dito. O Senhor foi bem claro comigo. Eu pedi, Senhor, o que eu falo? Fala de perdão. Senhor, o que a tua igreja precisa ouvir? Fala de perdão. Perdoar o nosso próximo. Amar o nosso próximo. O perdão é decorrência do amor ao próximo. O perdão de Jesus na cruz foi decorrente do amor incondicional que Deus tem por nossas vidas. Já parou a pensar que, independente do que você fez, o Senhor nos ama. Independente dos nossos pecados, das nossas falhas, Ele nos ama. Para pensar, Ele precisa da gente? Não, Ele é Deus. Ele é o Criador dos céus e da terra. Antes que tudo existisse,
ele já era. Quando foi perguntado a ele, quem é? Moisés foi perguntar, quem é esse Deus? Diga a eles que eu sou. Ele é desde o início. E não precisa de mim, de você. Mas sabe por que ele deu o único filho dele para morrer pelos nossos pecados? Porque ele nos ama. E esse amor nos constrange. E esse amor ele chega para todos os moradores da terra. Basta que nós o aceitemos em nossa vida. Basta que nós coloquemos nossa vida diante de Deus para Ele fazer morada. Basta que Ele haja na minha vida. E Ele agindo na minha vida, o perdão vai ser liberado. E se está difícil de liberar o perdão, pede a Deus. Pede a Deus. E Ele vai te ajudar. Na oração universal do Pai Nosso, uma das partes fala de perdão. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdoai a nossa, porque assim nós perdoamos. Se nós não estamos perdoando, não vai ter perdão para a nossa dívida. Como é que a gente vai receber o perdão se a gente não perdoa? Temos que perdoar. Temos que liberar o perdão. Liberando perdão, nós vamos crescer. Liberando perdão, nos permitimos que Deus haja. Liberando perdão, nos permitimos que as bênçãos de Deus cheguem na nossa vida. Liberando perdão, a raiz de amargura cai por terra em nome de Jesus. Liberando perdão, o inimigo deixa de ter poder e autoridade na tua vida, porque o Senhor Jesus passa a ser a autoridade maior. Liberando perdão, você permite que Deus faça o melhor na tua vida. Liberando perdão, você vai ter paz. Liberando perdão, você vai ter alegria. E a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Que Deus abençoe a nossa vida. E neste momento eu gostaria de orar por você que precisa liberar perdão. Eu gostaria de orar por você que nessa noite Deus falou ao teu coração e você viu que Deus te trouxe à memória aquilo que precisa ser feito, que você precisa perdoar. Eu quero orar por você que quer dar um basta na falta de perdão. Eu quero orar por você que não quer mais essa vida. Eu quero orar para você que quer liberar, que Deus faça o melhor na tua vida. Eu vivi uma experiência essa semana, mais precisamente ontem, tremenda. Eu recebi o perdão de uma pessoa, tinha uma mágoa comigo, já tinha 10 anos. Eu já havia pedido perdão para a pessoa, já tinha conversado com a pessoa e já estava tudo certo. Bom, eu pensei que estava tudo certo, mas aquela pessoa precisou que um ímpio falasse com ela para que ela viesse a me perdoar. E eu confesso, irmãos, foi uma experiência tremenda. Mas você não precisa esperar 10 anos para perdoar. Você pode perdoar hoje. Você pode liberar o perdão sobre a vida da pessoa hoje, para que você tenha o melhor de Deus na tua vida. Se você quiser vir aqui na frente ainda, você pode vir, nós vamos orar nesse momento. E para que o melhor de Deus, Ele está por vir na sua vida. Amém? Vamos orar então. Senhor meu Deus e meu Pai que está nos céus, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Deus querido, Teus filhos estão aqui diante do Teu altar, Senhor, para pedir perdão primeiramente, Senhor. Pedir perdão a Ti, Senhor, pelos seus pecados. Pedir perdão a Ti pelas suas falhas. Pedir perdão a Ti por tudo aquilo que tem atrapalhado uma comunhão contigo, Senhor. A partir deste perdão Teu sobre essas vidas, ó Pai, essas pessoas possam perdoar, Deus. Liberar o perdão, Senhor Deus, para que a Tua vontade seja feita nas nossas vidas, Senhor. Eu sei os pensamentos que eu tenho de vós, pensamentos de paz e não de guerra, para fazer o melhor sobre as vossas vidas. Ó Deus querido, nunca se viu, nem nunca se ouviu falar de um Deus como Tu, que trabalha na vida daqueles que em Ti esperam.
Toma essas vidas em tuas mãos, Senhor. Toma a vida do meu irmão que está no banco, Senhor. Toma a vida daqueles que não estão aqui, que porventura estão vendo pela internet, estão sendo tocados pela tua palavra, Deus, que não volta vazia. Faz a tua obra, Senhor Deus. Faz o teu melhor, Deus querido. E, ó Pai querido, que muito em breve os irmãos que aqui estão deem testemunho, Deus, das maravilhas que tu estás fazendo, do melhor que tu estás fazendo na vida dela, das vitórias, ó Pai. Ó Deus querido, não há vitória sem luta. E essa luta está terminando nesta noite, declarando a vitória em nome de Jesus, liberando perdão, liberando o amor, liberando, Senhor Deus, o que há de melhor para ti, Deus. Ó Pai querido, toma a Igreja Batista do Campos Afonso em tuas mãos, Senhor. Sara as feridas, ó Pai. Cura, Deus. Vai fazendo a tua obra. Que o Espírito Santo esteja falando ao coração de cada um aqui, Deus, o que é necessário fazer. Ó Deus querido, abençoe os teus pastores, pastor Ivete, pastor Marcelo, pastor Isaías, pastor Aveleda, o apóstolo Joaquim, Senhor. Abençoe a liderança da tua igreja, os diáconos, ó Pai. Ó Deus, dá discernimento aos irmãos, Pai, para liderar este povo na tua visão, na tua verdade, ó Pai, no que tu tens de melhor, Deus. Ó Pai, eu como mordomo dessa igreja também me coloco diante de ti, Senhor, para servir aos meus irmãos a cada dia mais e mais, ó Pai, no que for necessário, Pai amado. Se tenho falhado, não é por vontade própria, Pai, é por falha humana mesmo, Pai. Tem misericórdia e usa-me conforme a tua vontade, Deus. Abençoe a cada família aqui representada, Deus. Leva-nos em paz para os nossos lares, ó Pai. Os teus anjos acampados ao nosso redor. Abençoe a cada casamento aqui, Deus querido. Toda a raiz de amargura. Os pedidos de oração nós colocamos diante do teu altar, ó Pai. Os enfermos, Senhor Deus. Já oramos e mais uma vez te peço para a vida do pastor Mauro, Deus. Tem misericórdia do teu pastor, do teu servo ali naquele hospital, da irmã Ana, Deus. Ó Deus, visita teu servo, Pai. Que muito em breve ele tenha alta naquele hospital, Pai amado. Ó Deus querido, toma os adolescentes da tua igreja em tuas mãos, os doctos que tens usado tremendamente. O ministério de louvor, ó Pai, abençoa, Deus. Os intercessores que estão se colocando à tua disposição, Pai amado. Os diáconos da igreja, os diretores de cada departamento, o tesoureiro, ó Pai amado. Ó Pai, os funcionários, toma tudo diante de ti, ó Pai. Que a Igreja Batista do Campos Afonso seja uma referência, ó Pai, neste bairro, ó Pai amado. Seja uma referência, primeiramente, no teu reino, uma filial tua aqui na terra, ó Pai amado. Deus querido, muito obrigado por tudo, ó Pai amado. E continue a falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Te convido a ficar de pé. Obrigada, Senhor, pela palavra que trouxe despertamento aos nossos corações. Obrigada pela vida de Jairo. Abençoa a sua casa, abençoa a sua vida. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor conhece os nossos corações, as nossas necessidades e sabe aonde nós precisamos mudar. E agora, ó Pai, que o teu amor, tremendo amor do Deus Pai, e a graça salvadora em Jesus Cristo, mais a consolação do teu Santo Espírito, seja sobre a igreja local, seja sobre a vida do apóstolo Joaquim, a sua família chegando de viagem, seja sobre o Israel de Deus espalhado na face da terra, e nos levando embaixo da tua paz, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Nós vamos louvar ao Senhor com mais um cântico. Antes de nós começarmos a cantar, queria te lembrar que na próxima terça-feira, vai preparando o teu coração, nós vamos começar com um jejum. A igreja local, com mais outras igrejas, orando pelo seminário. Então, a partir de terça-feira que vem, até o dia 9, nós vamos entrar no período de jejum. Amém? Estás nos céus, santo é o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feito
sempre, amém. Pra sempre, amém. Pra sempre.